15 mil. Milhares, que é muito mais do que 1 milhão. Então, quem movimenta a raça, de verdade, é o pequeno e médio. Nós, grandes, gostamos dos animais, daqueles animais que estão na ponta, é muito gostoso fazer a pista, e eu acho que se você não tiver a pista, deixa de movimentar o cavalo deixa de evoluir, você deixa de fazer o comparativo, é muito engraçado, porque quando você está na sua casa, você pega os seus animais e fala, nossa, esse aqui é um fenômeno, esse aqui é um fenômeno. Aliás, a palavra fenômeno, né, a gente escuta para todo lado. Né, fenômeno vai subir rampa, e na hora que você chega na exposição, você fala, nossa, o meu cavalo não é o fenômeno que eu achava. Então, é muito interessante a gente fazer essas visitas, né, aos pequenos e médios, ver a realidade de um, ver a realidade do outro, ver a realidade do usuário, que sempre foi muito largado em segundo plano. Por que o usuário não pode votar? Né? Por que o usuário ele é tão diferente do criador? Mas a associação é do criador. Mas nós queremos trazer o usuário para se tornar um criador. E quantos criadores pequenos que eram usuários, que deixaram, às vezes, de ser criador pelo custo da associação? Né? Eu e o Antônio tivemos essa discussão outro dia, falando, olha, pode-se falar o que quiser, mas não é justo um criador que tem 5 animais pagar o mesmo tanto que eu tenho 150 e que o Antônio tem 700 de anuidade. Não é justo. Né? Ou seja, então, nós precisamos de trazer a associação mais para o pé no chão. Né? O que eu falo é que nós, criadores, temos que sair do chão e subir na cela. Ou seja, realmente falar do criador pequeno, mostrar que nós estamos dispostos a trazer esse criador para dentro da casa. Qual criador pequeno que hoje passa na porta da associação, olha para ela lá na gamileira e fala, esta é a minha casa? Pouquíssimos. Aliás, os criadores pequenos têm até vergonha de entrar ali dentro, porque não sabe o que vai encontrar, como é que funciona, quem é que vai atender, se vai atender bem, se não vai. Nós queremos o seguinte, porta da associação é aberta para todo mundo tem o mesmo direito, todo mundo precisa da associação para fomentar aquilo que não está crescendo muito. Então, ou seja, nós precisamos de fomentar a batida no Nordeste, precisamos fomentar a picada no Sudeste, né? Ou seja, o papel da associação quando a gente cria uma associação, o que a gente imagina? Vamos nos unir em prol de um bem comum para que a gente tenha uma facilidade, não é isso? E o que está acontecendo hoje é que nós estamos trabalhando muito para a associação porque ela está ficando muito grande, muito complicada, muito burocrática, e o que nós queremos é exatamente o contrário, que a associação trabalhe para nós, criadores, principalmente os pequenos, porque o Antônio tem um assessor que vai lá e faz os registros lá na associação, faz tudo que tem que se fazer no site, etc. Eu também tenho, o outro também tem. E o pequeno criador? Não, ele faz sozinho. Então, além de ser caro, é burocrático. E o que nós queremos é simplificar essa vida da associação para que todo mundo possa continuar crescendo. Aqueles que não tiveram a coragem de entrar ainda, entrem na associação, né, se filiem à associação, e aqueles pequenininhos que estão pensando em sair e ir para a poeira, não façam isso, ou seja, continuem associados, vamos continuar dentro da raça, vamos continuar registrando os animais, que nós vamos dar o apoio que vocês precisam para isso. E vamos continuar fazendo poeira. É isso aí. Nós vamos falar um pouquinho disso, porque nós temos um projeto da poeira fenomenal. Isso, o Marcelo vai falar daqui a pouquinho para a poeira. Atenção, nós estamos numa região de poeira, hein? Aqui, poeirão come solto. Essa região aqui é uma região do poeirão. Aqui nós temos que trazer propostas, e hoje nós vamos falar muito sobre propostas. Eu queria falar sobre transparência, Antônio, eu queria que você falasse um pouco sobre transparência, mas eu vou convidar para vir sentar aqui no meu lugar o diretor financeiro da Chapa, o Ricardo Pacheco. Ricardo, vem até aqui, por favor. Ricardo é do Aras R3, diretor financeiro da Chapa. Todos vocês, ou a maioria de vocês, conhece o Ricardo e a atuação dele. Ricardo, nós vamos falar sobre transparência, o Antônio vai falar um pouco sobre transparência, eu queria que depois você completasse, falando um pouco daquelas propostas que a gente já sabe de transparência. Eu sei, eu estou de costas, né? Brinca comigo mesmo. Daquelas propostas que a gente já sabe são transformadoras para a realidade financeira. A gente paga muito, todo mundo diz assim, aquela associação é um cartório, recebe dinheiro o dia inteiro. E você vai falar um pouquinho sobre isso. Antônio, fala um pouquinho sobre transparência na associação. Paulo, transparência faz parte da minha vida em tudo que eu faço, né?
E, principalmente, quando eu estiver cuidando de alguma coisa que ela não é minha, que ela pertence a outros. E a associação, ela pertence a 20 mil associados. Caso eu chegue lá, eu vou estar cuidando do patrimônio de 20 mil associados. Então, transparência, para mim, é realmente prestar conta de uma maneira muito clara para todos vocês do que está sendo feito com o que tem lá dentro, com o dinheiro que vocês colocam lá dentro, para uma determinada situação, como é que ele foi utilizado, de que maneira que ele foi utilizado. Tá? Nós vamos prestar conta diariamente de tudo e qualquer centavos que for utilizado dentro, gasto pela associação. Nós vamos colocar isso bem claro diariamente num portal que vocês vão ter acesso e vocês vão poder consultar. Nem um prego será comprado dentro da associação na nossa gestão que não tenha sido feita uma licitação, uma cotação e ser feito o que é de melhor para a associação. Tá? Isso, para mim, é transparência. É prestar conta daquilo que não é teu, que você só está cuidando. Dentro da associação, é assim que nós vamos agir. Bom, gente, boa noite a todos aí. O Antônio falou bem aí a respeito da transparência. Esse portal, eu acho que é o carro-chefe nosso aí dessa transparência mesmo para todos os criadores. Como ele bem falou, diariamente nós vamos estar postando nesse portal tudo que for gasto na associação. Um motoboy que sair para levar uma encomenda em algum lugar e gastou R$30 no motoboy, isso vai ser postado. Brincar com o dinheiro dos outros, não podemos fazer isso nunca, né, gente? Então, nas minhas empresas, nas empresas do Antônio, no escritório do Marcelo, isso aí já é uma coisa normal que acontece. E nós vamos implantar isso. E outra coisa também que nós vamos implantar é a questão da multa. A multa hoje, eu acho um exagero, um absurdo, os valores de multa. Então, a tendência nossa, a primeiro momento, nós vamos fazer um balanço, né? Vamos fazer uma auditoria externa dentro da associação para ver a real situação dela. E, em cima disso, a ideia é que a multa seja reduzida pelo mesmo valor do emolumento. Eu acho que ele não pode ser nunca maior do que o emolumento. E, com a condição financeira da associação, a tendência nossa é que zeramos as multas. A gente cria uma nova situação aí para que a pessoa ande corretamente, mas sem mexer no bolso, porque tá pesado. Você perde um prazo aí, é R$300. E esse valor, no final do mês, principalmente para o pequeno criador, isso pesa bastante. Fica tranquilo que eu estava só fazendo sinal para o Marcelo ali, ele ficou preocupado, Ricardo. Marcelo, nesse tema que a gente está falando, você fala muito sobre o simples do criador. Que história é essa, simples do criador? Conta para a gente. Deixa eu voltar um segundo. Né, quando a gente fala de transparência, eu e o Antônio, quando a gente fez a fusão das chapas, a primeira coisa que a gente fez foi falar de propostas, né, só para a gente voltar um pouquinho aqui. E quando foi engraçado, porque as duas chapas, então, depois que a gente passou 4 horas reunidos e as nossas propostas eram muito parecidas, foi aí que a gente foi discutir quem que seria o presidente. Então, o que eu acho mais bacana é que a nossa fusão ela foi feita em cima de propostas. E o segundo ponto, que os nossos apoiadores de cada lado, a mesma pergunta que fizeram ao Antônio, fizeram para mim. Quantos diretores nós vamos ter direito? E eu virei para o Antônio e falei o seguinte, eu não quero ter direito a nenhum diretor. E o Antônio falou assim, eu também não. Então, vamos fazer um consenso? Vamos. E o que nós vamos escolher? Pessoas que tenham um compromisso com o Manga Larga Machador, que não queiram usar dessa diretoria ou do conselho para a promoção do seu aras ou para a promoção pessoal. Então, quando a gente escolheu um diretor financeiro, a primeira pergunta o primeiro questionamento que a gente fez foi o seguinte: quem é um cara transparente, quem é um cara que na empresa trata a empresa
de uma maneira decente, de uma maneira ética, de uma maneira que a gente trata a nossa? Os dois falaram, Ricardo. Então, eu queria apresentar o Ricardo, que ele foi escolhido, né, para ser o diretor, para cuidar do dinheiro de todos nós, como diz o Paulo, né, Paulo? Nós temos cada um 20 mil avos da associação, nós temos muito pouquinho, mas que movimenta mais de 30 milhões de reais por ano. Então, é um valor muito considerável. Então, a gente tinha que escolher uma pessoa que fosse transparente. E, para mim, pessoal, não existe meia transparência. Ou é transparência total, ou não é transparência. Essa história de falar que vão publicar lá o resultado a cada 3 meses, isso, para mim, não é transparência. Transparência é gastou, publica, gastou, publica, gastou, publica. Quem não estiver satisfeito, vai lá e perguntar para ele, mas por que você autorizou esse pagamento aqui de R$50 ou de R$5.000 para um bolo do presidente? Eu, associado, não concordo em pagar 5 mil, e eu também não concordo, não. Então, ou seja, você vai ser muito questionado. Claro que vai ter todas as respostas por essas suas características de retidão, de honestidade e de transparência. Então, foi por isso que o Ricardo foi escolhido para o cargo de diretor financeiro. E transparência, só para finalizar, para mim é história. Você tem que olhar para a história da pessoa. De onde é que você veio? O que você construiu? Como você construiu? Se é rico, se não é rico, se a honestidade, ela independe do tamanho do dinheiro que você tem. É igual ao berço. É igual ao berço. Ou você tem ou você não tem. Então, eu acho que todas as pessoas que nós colocamos na nossa chapa, a primeira pergunta é uma pessoa transparente? É um apaixonado pelo Manga Larga? Não tem nada a ganhar com esse cargo? Não. Então, ele está junto com a gente. Fala do Simples do Criador agora, que já tem gente perguntando. Aliás, só para dar um abraço aqui, pessoal do Espírito Santo, Humberto Figueiredo está mandando aqui um recado, que tem muita gente do Espírito Santo lá agora, e que estão querendo saber que dia que vocês vão para lá. Estão esperando vocês lá para conversar sobre o Machador, gente. É só falar, se tiver praia, nós estamos indo para lá. Você imagina, cavalo, praia e cerveja. Não tem nada melhor no mundo. É só marcar que nós estamos aí. Betão, marca aí, Betão. Simples do Criador. Então, Paulo, a história é muito simples. A própria palavra fala. De onde é que veio isso? Eu costumo falar que a gente não precisa de inventar nada. Uma boa cópia é muito melhor do que uma péssima invenção. Então, a ideia do Simples do Manga Larga veio do Simples Nacional, aquela forma de recolher o imposto que o governo federal conseguiu tirar o pedreiro, o serralheiro, a manicure, da informalidade e trazer essas pessoas pequenas, os pequenos empresários, para uma vida real, para uma vida legal. E o que nós queremos fazer no Manga Larga é exatamente a mesma coisa. É fazer com que o pequeno criador ele tenha uma simplicidade, menos burocracia dentro da associação e que ele pague menos. E o criador maior? Ele vai pagar proporcional à capacidade contributiva que ele tem. Então, gente, eu ouvi falar o seguinte, não, mas se o pequeno pagar menos, ele tem que ter menos direito. Então, é mais ou menos o seguinte, você comparar o PVA de uma Mercedes e o IPVA do Uno Mille. Quanto que é o IPVA do Uno Mille? R$500. Quanto que é o IPVA da Mercedes? 20 mil. Onde é que os dois vão? No mesmo lugar. Então, é isso que nós precisamos trazer para a associação. É simplificar para aquele que tem menos condição, para aquele que gasta o seu tempo na burocracia da associação e com relação à parte financeira. E o maior, que tem mais estrutura, ele pode ter um pagamento um pouco maior, ele pode ter a burocracia maior, até mesmo porque ele tem condições de fazer aquilo. Nós não queremos crescer o custo, não, mesmo porque nós sabemos da situação financeira da associação. Embora a associação não nos tenha passado até hoje, Paulo, nenhuma informação que nós pedimos. Então, ou seja, nós estamos mais ou menos como cego viajando na estrada. Mas nós conhecemos pela história, pela estrutura da associação, o MAGD tem nos dado muito apoio do ponto de vista administrativo. Agora ganhamos aqui um mascote. Mas o MAGD tem dado muito apoio para a gente, da experiência que ele tinha na associação. Então, nós não estamos, embora a gente não tenha recebido absolutamente nenhum dado da associação, a gente não está no escuro, não. A gente tem todo esse histórico aí de MAGD, de todos os outros participantes das últimas gestões. Olha, agradecer o Vicente Araújo, Sérgio Vicente Araújo, Dona Rosa, Heloísa, as meninas, por nos receberem e dar espaço para divulgar aqui
em Pedro Leopoldo, para o grupo de criadores da região e também para o Brasil inteirinho, através da live, poder divulgar as ideias da chapa Marchador acima de tudo, repetindo sempre aquilo que é a máxima do nosso pensamento. Nós não queremos combater pessoas, nós queremos apresentar ideias, porque as ideias transformam. O combate às pessoas só causa desgaste. E a gente quer transformar, a gente quer deixar a associação verdadeiramente brasileira dos criadores do cavalo Manga Larga Marchador. Bom, Ricardão, você daqui a pouquinho volta se tiver algum assunto para você responder. Nós vamos falar com a pessoa que ela tem hora quilômetro em cima de cavalo. Janete Campos, vem cá, Janete, diretora de esportes. Quem conhece Caminhos do Marchador, quem conhece as atividades esportivas, provas funcionais da associação, sabe muito bem a importância da Janete. Janete, antes de passar a palavra para os três conversarem um pouco sobre o tema da tua diretoria, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você entende o desafio de ser diretora de esportes da associação. Boa noite, turma. Obrigada, Antônio e Marcelo, por me dar essa oportunidade, desse desafio de estar aí representando o esporte. Eu digo um desafio porque o esporte não tem o reconhecimento que ele precisa ter dentro da raça. Fala-se bastante que o esporte precisa crescer, mas quando de fato a gente vai encarar essa realidade, esbarra em pequenas situações que dificultam. Mas todos sabem que a nossa raça tem aí uma porcentagem de animais que a gente aproveita muito bem na marcha. Inclusive, o nosso cavalo é marchador, nós não podemos perder isso de vista. Jamais nós vamos tratar o esporte esquecendo que o nosso cavalo é marchador. Nós temos outras raças aí com aptidão só para o esporte, mas o nosso eu considero ele melhor, porque ele é versátil, ele consegue estar bem na marcha e bem no esporte. Então, com essa realidade, nós vamos trabalhar para aprimorar o que nós já temos de bom, porque, sem dúvida, teve gestores aí anterior a mim que fizeram muito bem para o esporte. Nós estamos na casa de um, que, inclusive, para mim, não desmerecendo o que foi anterior ao Vicente, que eu não o conheci, que era o Glênio, mas Vicentinho revolucionou o nosso esporte no marchador. Depois dele vieram outros que enfrentaram algumas dificuldades, mas o esporte sobrevive principalmente pelo amor de cada competidor. Nós temos alguns aqui. Mas nós queremos mudar essa realidade, nós queremos andar junto com a marcha, a raça é uma só, e nós podemos absorver esse cavalo que não vai para a pista muito no esporte. E o esporte, ele é amplo, nós temos que andar de braço aberto. Tem várias modalidades, inclusive a cavalgada, que a gente vai trabalhar bastante com ela, e as outras modalidades que já acontecem também. Agora, o que nós temos que entender é que nada vai ser impositivo. A gente vai conversar com os associados, com os que já participam, trazendo a experiência, e com quem possa nos contribuir de outra forma para crescermos no esporte. Está vendo a diferença, gente? A diferença está em cada fala que se apresenta aqui. Não precisa nem ressaltar a diferença. Por isso que a gente não tem embate, a gente tem ideia para transformar. Você vai falar alguma coisa, depois eu tenho, dentro desse tema de aptidões Janete, do nosso cavalo, a única coisa impositiva que tem na área do esporte é a Janete, entendeu? Que ela já chegou e falou, para eu aceitar, vocês têm que me apoiar. Então, foi a única parte impositiva que nós tivemos. Né? E cada vez que eu e o Antônio, a gente olhava para ela com a cara de medo, fazia assim, né? E ela falava, mas eu quero mais, e eu quero um esporte. E eu e o Antônio olhava para ela e falava, Aí, no final da reunião, o Antônio olhou para mim e falou assim, ela é brava, né? Eu falei assim, ela é brava. Mas eu acho que a gente precisa de uma mulher assim na associação, na área de esporte, né? Que realmente seja uma apaixonada, que seja um amante do esporte, que realmente viva o esporte no dia a dia. Acho que é isso, essa paixão que a gente precisa no esporte. E que recoloque o esporte onde ele estava e mais, né, Janete? E nós vamos chegar lá, vamos sim. Se Deus quiser. Se Deus quiser, e o nosso trabalho também, que vai ser junto com a vontade de Deus para realizar todas essas propostas e ideias que a gente está apresentando.
e que a gente tem que ter certeza, a partir da eleição, vão se transformar em realidade. Marcelo, está todo mundo aqui, já recebi até sinal aqui das pessoas, querendo que você fale de Poeirão. Você botou água na boca, falou, eu tenho uma ideia para o Poeirão. Que ideia é essa, Marcelo? A gente conversou muito sobre o motivo da poeira, né? A poeira, ela vamos falar. Ô, Janete, depois eu queria, só para não esquecer, que você falasse um pouquinho como presidente de núcleo, né? Ou seja, a dificuldade que o núcleo hoje tem perante a associação. Então, só para a gente não esquecer, eu vou voltar para a poeira, depois ela fala disso. É um dos temas que a gente vai abordar, os núcleos estão aqui daqui realizados. Mas o que acontece? Hoje a associação está ficando tão cara e tão burocrática e as provas também tão difíceis, né, e tão competitivas, né, que o pequeno criador, o que ele está preferindo? Ele está preferindo, ao invés dele ser associado, ele ser simplesmente um dono de um cavalo, né? Ao invés dele ir para uma copa de marcha, ele participar da poeira. Por quê? Porque a poeira é mais barata, traz um retorno financeiro para aquele competidor e ele tem ali, basicamente, a mesma alegria, né? Então, a gente está vendo o seguinte, a gente está vendo, né, o pequeno associado deixar aquela base da associação e ir para a poeira, porque ele lhe dá o mesmo prazer, essa que é a verdade. Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos fazer com que grande parte dos cavalos da poeira são o quê? Manga larga machador. Alguns registrados e outros não. Então, o que nós queremos fazer? Facilitar a vida do pequeno criador, né, trazer ele de volta para a associação, fazer com que a gente tenha uma competição mais simples do que a Copa de Marcha, que nós estamos chamando de poeirada, né, que vai ser uma outra competição, regulamentada pela associação, comparando ela aí à poeira, mas de um dia só, onde o cara possa chegar de manhã com o seu próprio cavalo, ele mesmo competir, muitas das vezes é assim que acontece, no final do dia ele vai embora com a família dele, né? Então, ou seja, que seja prazeroso para o pequeno criador e menos custoso, né? Então, é uma outra situação que nós vamos falar um pouquinho, né, que é das premiações. Nós precisamos de buscar a premiação, né? A gente vê a dificuldade dos núcleos fazer uma copa de marcha, dos núcleos irem lá na presidência, pedir dinheiro, pelo amor de Deus. Não pode haver essa dependência do núcleo com a associação. O núcleo tem que ter vida própria, ele tem que ter o dinheiro dele. É claro que a associação vai cobrar a responsabilidade, mas o núcleo tem que ser ali a base do criador novo, onde o criador vai confiar, vai se sentir ali alguém do lado dele. Então, basicamente é isso, Paulo. Bom, nós vamos falar de núcleo com a Janete, depois tem uma pergunta para o Antônio que chegou aqui, depois eu vou pedir para vocês a permissão de apresentar dois representantes, o representante e o seu parceiro, o seu fiel do Conselho Superior, e aí nós vamos abrir as perguntas para quem quiser fazer pergunta aqui, ok? Então, primeiro, Janete, a pergunta é simples. É fácil ser presidente de núcleo, viu, Janete? Eu sei que é. Não é fácil, não? Olha, ser presidente de núcleo, eu falo que, assim, a gente, quando assume uma situação, você tem que estar disposto a viver as mazelas que ela traz, né? Ser presidente de núcleo tem que amar muito a raça. Não pode ser só apaixonado, não. Tem que amar mesmo. Porque você amando, você enfrenta essas dificuldades para estar realizando um evento. Porque hoje, realizar uma Copa, infelizmente, o Marcelo fala de um tema que a primeira coisa que o criador pergunta é quem vai julgar, né? Então, a gente tem que mudar um pouco essa realidade. Nós temos que estar numa Copa para mostrar o nosso cavalo. Quando o Marcelo fala sobre fazer uma poeira, muita gente, às vezes, está entendendo que nós vamos parar de fazer competição oficial. De maneira nenhuma. Nós somos a raça Manga Larga Machador e defendemos ela a todo custo, e os eventos têm que ser chancelados. O que precisa é de uma condição mais favorável para a gente realizar essa Copa a um custo menor. Realmente, hoje, fazer uma Copa, eu tenho a conta na ponta da língua, porque faço várias, graças a Deus, lá na minha região, eu e meu grupo, mas fica em torno de 17 mil.
uma Copa, quando a gente enxuga ela bastante. E aí, por isso que, às vezes, a gente perde essa concorrência para o Poeirão, porque, na maioria das vezes, a gente vai conseguir fazer nessa Copa que o animal seja classificado para uma nacional. Mas nós precisamos trazer mais benefícios para o nosso criador nesse momento. Então, as dificuldades que a gente encontra, principalmente, as inscrições não cobrem o evento. A gente vai na associação e nem sempre você tem um critério transparente de como vai ser distribuído esses emolumentos. Então, a nossa chapa, né, através do Antônio, tem uma proposta da gente ter os núcleos não terem que ficar com pires, né, na associação pedindo ajuda. Se nós temos esse número expressivo de associados hoje, com certeza muitos dos associados não estão vinculados a núcleo nenhum. E quando essa vinculação acontecer de forma mais prática, quase que espontânea, ao se credenciar na associação, automática pelo CEP do seu Aras, os núcleos já vão ter renda para realizar os eventos sem ter que ficar com essa dificuldade toda. Então, a experiência que tem como presidente de núcleo, e já tem um tempinho, é essa. Mas, com certeza, os apaixonados, os amantes do Mangalarga Manchador aceitam o desafio e cumprem. A Janete, para quem não conhece, a maioria conhece, é presidente do NUCAV, que é o Núcleo do Campo das Vertentes, presidente já há algum tempo, bom tempo lá, não sei como é que ela aguenta esse rojão. Antônio, Mauri é de São Paulo, não disse a localidade, não disse o criatório, mas está perguntando para você. Você tem intenção de implantar voto eletrônico para todos os tipos de votação na entidade? E quando você pretende fazer isso? Paulo, logo assim que a gente entrar dentro da associação, nos primeiros meses, vai ser a primeira AGE a ser convocada para aprovação do voto eletrônico em tudo dentro da associação. Tudo. Isso está no nosso plano de gestão, que provavelmente amanhã ou na quinta-feira já vai estar sendo divulgado aí, e vocês vão ver que isso está lá, bem claro, muito claro. Voto eletrônico é uma das nossas prioridades. Tá aí o pessoal que fica esperando o voto eletrônico, só falar um pouquinho sobre esse tema. O voto eletrônico, muita gente recebe as comunicações da associação depois do prazo que aquilo estava acontecendo. Isso acontece na eleição também. E hoje em dia, você transfere dinheiro, você transfere carro, você transfere o seu cavalo na associação por meio eletrônico e não pode votar de maneira eletrônica. É incompreensível isso. Parece que a gente pode fazer tudo de modo eletrônico, mas na hora de votar a gente volta para a idade da pedra. E não dá. Quem está seguindo agora e quem está aqui também, espalhe por aí nosso Instagram, @marchador_acima-de-tudo. Nós vamos conseguir bombar esse Instagram, porque lá no Instagram todas as propostas serão detalhadas. Aqui é um bate-papo, algumas vão aparecer, mas no Instagram, @marchador_acima-de-tudo, todas serão detalhadas. Ô Paulo, e não é só prometer, né? Aqui as nossas propostas não são assim, vamos estudar o voto eletrônico para ver se é possível. Não. Vocês vão perceber que todas as nossas propostas nós vamos fazer com tal prazo, né? Com 3 meses nós vamos implementar o voto eletrônico, né? Com tantos meses nós vamos implementar o Simples Nacional. Então não tem essa de falar em transparência e não mudar absolutamente nada na associação. As nossas propostas são factíveis e vão ser implementadas em prazo já pré-estabelecido, né? As nossas propostas serão registradas em cartório, né? Então, não tem essa proposta eleitoreira para falar, está falando do pequeno e médio criador por motivo eleitoral. Não tem nada disso. O pequeno e médio criador é a base da pirâmide, né? O voto eletrônico ele é democrático, né? O cara que está no Amapá ele pode votar. Você já imaginou quanto tempo vai gastar na pandemia para a associação mandar um voto eletrônico para aquele criador que cria lá no Pará, esse voto chegar lá, ele receber o voto eletrônico, muitas vezes o fazendeiro está morando na fazenda agora, nessa época de pandemia, ele conseguir receber a correspondente da associação, pegar aquele voto, levar no correio, devolver esse voto para a associação. Isso vai demorar quanto tempo? Será que vai dar tempo dele devolver o voto, ao passo que ele poderia votar como
vários e várias entidades gigantescas no Brasil, muito maiores do que a nossa, já fazem votação por sistema eletrônico. Eu desafio a vocês a entrar no Google e colocar voto eletrônico. Vocês vão ver as experiências que as empresas brasileiras, as associações, tanto associações de empresas, Petrobras, de funcionários, Sicredi, associações de outras raças, todas utilizando, inclusive a do Quarto de Milha, todas utilizando o voto eletrônico para todas as decisões dentro da associação. O que não faz o menor sentido igual nós tivemos a última eleição para mudança do estatuto, gente. Nós estamos falando da maior lei que nós temos dentro da associação, que é o estatuto. O estatuto foi modificado com 50 votos, de uma associação que tem 18 mil associados. Então, é um absurdo se exigir um voto que não seja o voto eletrônico para democratizar a nossa associação. O Sandro do Aras Mais está nos acompanhando, mandando um abraço para todo mundo. Janete, te agradecer, eu vou convidar aqui uma dupla, pai e filho, que eu nunca sei quem é o pai e quem é o filho. Quem é o Jorge e quem é o Henrique? Quem que é o Jorge e quem que é o Henrique? É dupla sertaneja, né? É dupla sertaneja? Jorge, pai, Henrique, filho, é isso? Ou Jorge Henrique, pai, Jorge Henrique, filho? Os dois são Jorge Henrique, é Jorge Henrique, pai, Jorge Henrique, filho, Aras do Henrique, Lavras. Ele faz parte do Conselho Superior, só que eles são indivisíveis, esses dois não se separam. Meu prezado Jorge Henrique, pai, qual a importância do Conselho Superior numa entidade? Precisa de Conselho Superior? Precisa sim. Nós temos que fiscalizar o que a associação está fazendo, né? E aprovar o que for de interesse do criador. Que isso é uma coisa importante demais. Se a gente não fiscalizar e aprovar o que for de interesse, vai ficar desse jeito, aprovando coisa que não tem precisão. Com certeza. Com relação às decisões tomadas pela direção da associação, pelo corpo diretivo da associação, como é que o Conselho Superior, no seu entendimento, funciona? Nós temos que ver filtrar o que é importante e aprovar somente o que foi importante. Nós precisamos disso. Ô Paulo, interessante falar, né, que o Antônio vai brigar comigo, mas eu vou falar como Marcelo, pessoa física. Aras Emitóticos, vamos lá. O Conselho Superior, ele teve a oportunidade de mudar o estatuto, feito de fato mudou, né? Embora se fale que tiveram grandes mudanças, na verdade, a diretoria, a grande maioria da diretoria da outra chapa, faz parte hoje do Conselho Superior e poderia ter implementado todas essas mudanças. Poderia ter implementado o voto eletrônico, poderia ter implementado mais transparência, poderia ter implementado questões de regulamentação do Departamento Financeiro e não o fez, né? Fizeram o seguinte, mudaram para que a diretoria tivesse mais poder. E o interessante é o seguinte, que os membros do Conselho Superior que fizeram essa alteração hoje estão indo para a diretoria. Então, eu falo que essa alteração que foi feita no Estatuto foi uma alteração em benefício próprio. Porque se quem estava lá no Conselho hoje vai ser diretor, e ele aumentou os poderes dos diretores, ele fez uma alteração em benefício próprio. Então, eu queria fazer essa observação, porque muita coisa na associação, muita gente tem vontade de falar e ninguém fala. Então, eu acho que eu vim fazer esse papel de botar a boca no trombone, né? Ter coragem de falar e ter coragem de propor as coisas para que a gente possa, de fato, mudar a nossa associação. Jorge Henrique pai, Jorge Henrique filho. O Conselho Superior vai ter que trabalhar muito, viu? Vai. Arregaça a manga, viu? Não, mas não tem medo, não. Eu sei que você não tem. De forma alguma. Caboclo de Cimita tá aí. E se tem uma coisa que eu sei bem, é o que é o certo e o que é errado. E aí já fica fácil, né? Fica mais fácil. Quem sabe o que é certo ou errado, pelo menos já tem o discernimento na ponta da linha. Com certeza. Para finalizar, o Conselho Superior só assina aquilo que a diretoria manda assinar, é isso? Não. Como é que é isso? Eu quero entender. Eu estou de curioso. Não, nós vamos...
o que depender da gente, nós vamos só votar o que for certo, o que for em benefício do cavalo e do criador, e principalmente do pequeno criador, que é o que a gente está sofrendo aí, né? Eu sou pequeno criador de cavalo, não tenho outra atividade, eu ganho dinheiro com cavalo, e eu sou fazendeiro nato, então eu preciso dessa renda, e eu preciso de pagar menos. A associação tem me sacrificado todo ano com muito dinheiro, com multa que você não sabe para que vai esse dinheiro. Multa, por quê? O que eu fiz de errado? Não pode. Se o cavalo tem DNA, eu vou pagar multa a troco de quê? Não tem porquê, ué. Eu estou dando dinheiro para a associação, um órgão rico desse, que não me traz benefício algum com essa multa. Essa multa, esse dinheiro, eu não sei para onde vai. Nós não precisamos disso. Isso nós temos que acabar com isso. A partir da próxima eleição, você vai saber, dia a dia, proposta do Antônio, confirmada pelo Marcelo, confirmada pelo Ricardo. Você vai saber, dia a dia, o destino de cada centavo da associação. É isso mesmo. Obrigado, Jorge Henriques. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom, antes de abrir pergunta para vocês, tem uma pergunta que veio pela live para o Antônio, perguntando qual é a opinião do Antônio a respeito da Casa do Criador e da arquibancada da associação, arquibancada gameleira. Vamos lá. Paulo, quando eu comecei a frequentar a gameleira, o único lugar que eu tinha para ficar era aquela arquibancada que existia ali. E o apoio da Casa do Criador, onde eu ia para poder usar o banheiro, tomar uma água, tomar um cafezinho. Hoje nós não temos mais isso. Hoje cada um, ou você vai num restaurante, ou tu vai procurar algum lugar para comprar uma água, para tomar um café, ou quem tem condições monta o seu próprio galpão, o seu próprio camarote, né? Isso é uma coisa que eu estou dizendo, vai voltar à Casa do Criador. Vai voltar a arquibancada para quem quiser assistir às provas de Mangalarga Machador. Para que o expositor que vai lá e coloca o teu animal lá para disputar, ele tem um lugar para sentar e assistir à prova do teu animal. E a Casa do Criador como apoio para eles. Antônio, repete ali para a live, porque eu tenho certeza que uma hora dessa, os criadores que aqui estão e os criadores que nos acompanham esfregam os olhos e afinam os ouvidos, porque soa como música para a maioria dos criadores. Eu queria que você repetisse, por favor. A Casa do Criador vai voltar como apoio para o criador, para o expositor e para o associado. E a arquibancada, para você ver o seu animal na pista, vai retornar. Tá aí. Essa é a diferença, gente. Pergunta aberta, vamos lá. Quem quer perguntar, pode levantar a mão, por favor. Primeira pergunta vem da onde? Fiquem à vontade. Olha, não, eu aprendi na vida que timidez causa impotência sexual. Então não sejam tímidos, tá? Por favor. Enquanto você vai achando alguém para poder perguntar, tive um professor que falava o seguinte: a pergunta da plateia é aquela mais problemática, né? Porque as outras você consegue já preparar a resposta. E a pergunta da plateia você nunca sabe. Então, diz ele que há muitos anos o motorista dele acompanhava ele nas palestras dele. E que teve uma hora que ele recebeu uma pergunta que ele nunca tinha escutado. Mas ele falou o seguinte: olha, essa pergunta é tão simples, mas tão simples, que eu vou passar para o meu motorista responder. E no final das contas, ou seja, a gente tem sempre que sair meio de lado, porque as perguntas podem apertar a gente demais. Mas é para isso que a gente está aqui. Boa noite, Antônio. Boa noite, Marcelo. Boa noite a turma está aí do Mangalarga Machador. Sou Ivo Melo, Santa Luzia. Sou pequeno criador. Queria saber, vocês falaram muito em taxa da associação. Eu vou ser sinceridade para vocês. R$600 que cobra hoje na associação não vai mudar a vida do pequeno criador aqui, não. Falar a verdade para vocês. Nós estamos precisando de assistência, de comunicação, você poder pegar um árbitro, vir na sua casa, te dar uma assessoria. Porque hoje quem consegue pagar um árbitro para vir dar assessoria hoje são só grandes criadores, porque isso fica caro. Qual que é o pensamento de vocês
em relação aos hábitos, dão assessoria, o que vai mudar na associação, porque tem criador que só leva, eu só vou levar se for aquele hábito, eu só vou levar se for aquele outro. Então, eu queria ver qual a mudança, qual que é o pensamento de vocês mudar em relação a isso aí, porque a gente já está cansado, custa para ter um cavalinho para levar lá, chega lá, toma taca, né? Então, é a verdade, nós estamos aqui para falar a verdade. Então, já que nós precisamos de mudança. Então, eu queria saber de vocês em relação aí aos hábitos aí da associação. Melo, aí é uma opinião do Antônio, né? E sendo a minha opinião, é o que eu penso, é o que eu acho certo. Árbitro é para julgar, é para ir para a pista. Quem deve dar assistência técnica é o técnico. Tá? E na nossa gestão é isso que nós vamos trabalhar. E o acesso para o pequeno é o que nós vamos estudar e é o que nós vamos promover. Tá? Que os técnicos realmente façam o papel de técnico, não só para o grande, nem para o médio, mas para o pequeno, para todos. Que todos tenham acesso a ele e que todo o suporte técnico seja feito por um técnico da associação. Árbitro, eu volto a repetir, árbitro é para ir para a pista e julgar animais, não é para dar assistência. Nós não estamos aqui falando nada contra os árbitros, muito pelo contrário, né? Os árbitros da associação, a grande maioria, são pessoas muito competentes, pessoas que até ajudaram muito no desenvolvimento da raça. Mas nós temos o entendimento que, né, não dá para um árbitro dar uma consultoria para um grande aras num dia e daí a um mês, daí a 40 dias ele está julgando os animais daquele aras. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, né, preparar os técnicos, né, apoiar os técnicos, e, né, Antônio? O Antônio teve uma conversa muito grande com os técnicos e eles sentem a falta da associação dar o apoio a eles. Então, o que nós queremos? Preparar esses técnicos para, de fato, esses técnicos e os núcleos serem a fonte de informação dos pequenos e dos novos criadores. Né, o novo criador, hoje, ele chega na associação meio desamparado. Gente, vocês já imaginaram um cara que está pensando em criar, encostar a barriga lá na Nacional, olhar para aquela pista, tem uma prova de puxado, né? Tem uma prova de morfologia de égua e uma prova de cavalo rodando. O cara olha aquilo e fala, esse negócio aqui é de doido. Quem é que vai entender aquilo? Então, a gente precisa realmente dar o apoio técnico, o apoio ao novo criador, o apoio ao pequeno criador, né, para que a gente tenha uma uniformização dos julgamentos. Uma outra coisa muito interessante que a gente está pensando em fazer é pegar, igualzinho a gente tem o ranking dos criadores até 5 anos, nós vamos ter o ranking dos criadores pequenos e médios, ou seja, o número nós estamos esperando a associação nos fornecer para que a gente tenha o balizamento do que é o pequeno e médio criador. E aí eu queria mandar um recado para a associação. Associação, nós não somos contra a associação, nós não somos inimiga da associação, nós estamos aqui só para expor ideias. Então, você pode nos passar os dados, porque nós queremos o bem do cavalo, nós não recebemos nenhum dado ainda, de nada, nós não sabemos quantos criadores tem, qual é a faixa, quantos criadores, quantos cavalos cada um tem, nós não queremos nome, nós não queremos absolutamente nada que fira a lei LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós não queremos isso, nós queremos ter informação de dados para que a gente consiga fazer essa seleção. O que é o pequeno e médio? Né? E aí nós vamos ter o ranking do pequeno e médio. Então, você que é pequeno vai competir no ranking com quem? Com o seu par. Né? Com o cara que é do mesmo tamanho, que tem a mesma condição que você. Então, é muito difícil hoje. Né? Eu, quando era criador até 5 anos, que tem 4 anos, até 4 anos atrás, né, eu ficava ali todo dia olhando o ranking de criadores até 5 anos. Por quê? Porque eu não tinha a menor condição de concorrer no ranking geral. Então, o pequeno criador, ele vai concorrer no ranking geral e vai concorrer também naquele ranking de criadores até X animais. Né, isso vai ser um grande fato motivador do pequeno e médio criador aparecer num ranking diferente. Mas a sua resposta nós fomos bem claros, né? Nós, na nossa gestão, nós entendemos que árbitro foi feito para julgar e não prestar consultoria, seja para quem for. Marcelo, Antônio?
Para quem não me conhece, eu sou Jorge Henrique, sou médico veterinário. Queria fazer uma pergunta de questão técnica de parte de consultoria para Aras. A gente vê uma crescente em pesquisa. Eu estou terminando um doutorado e fazendo pesquisa com o mangalar machador. A primeira pergunta seria o que a associação poderia ajudar realmente os mestrandos, os doutorandos, as universidades que estão trabalhando com a nossa raça, que estão desenvolvendo técnicas e pesquisa para poder realmente aumentar a nossa produtividade. E segundo, o que a gente conseguiria, via núcleo, para poder levar conhecimento para a criação. Eu vejo uma deficiência absurda mesmo, nos novos criadores que entram na raça e ficam à mercê de charlatões, de profissionais de baixa qualidade e que desestimulam, né? Acho que ninguém quer perder dinheiro hoje. Então, se a gente conseguisse um viés da associação aí para poder ajudar isso, via núcleo, lógico, que é o braço da associação para chegar nos criadores, para poder levar esse conhecimento, seja na transferência de embrião, que seja na formação de pastagem, no melhoramento zootécnico, para poder, isso pode ser via técnico, lógico, que nessa parte zootécnica, mas alguns outros profissionais que pudessem levar essa ideia e a gente perder esse desestímulo de escorrer esse dinheiro aí na mão de quem não precisa. Jorge, é bem oportuna a tua colocação, porque a reunião que eu tive com a Associação dos Técnicos, esse foi um tema que foi colocado na mesa para mim. Né? E, para minha surpresa, eu tive deles me passando que eles estavam investindo, fazendo pesquisas em cima de genética, em cima de modificações, por conta deles, e eles não tinham o apoio da associação para fazer isso. Então, eles, através da associação deles, faziam arrecadação para fazer esses estudos e fazer essas pesquisas. E eu comentei com o Moacir. Moacir, eu acho isso totalmente errado. Se vocês são técnicos da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Manga Larga Machador, quem deveria estar apoiando e acompanhando essa pesquisa deveria ser a nossa associação. Tá? Então, eu penso que a gente tem que investir, sim, nesses estudos, nessa preparação, não só dos técnicos, como dos veterinários, montar uma maneira que a gente consiga evoluir mais ainda na nossa raça. Não só evoluir em termos de animais, em termos de genética, em termos do animal em si, mas também de conhecimento, né, em casos de reprodução ou qualquer situação medicinal, qualquer coisa. É importante também falar, gente, aqui em Minas a gente tem um volume de marcha batida muito maior do que de marcha picada. Uma grande preocupação nossa é trazer uma equiparação entre a marcha batida e a marcha picada. Em qual sentido e por que isso? Né? Porque se a gente não der a representatividade que a marcha picada merece, ou seja, a nossa proposta é, em 3 meses, fazer uma alteração do estatuto junto com aquela do voto eletrônico, instituindo as diretorias de marcha picada. Então, nós vamos ter um diretor financeiro de marcha batida, um diretor financeiro de marcha picada, um diretor de eventos de marcha batida, um diretor de eventos de marcha picada. As diretorias, elas precisam ser representadas por pessoas da marcha batida e da marcha picada. E, Henrique, fazer os cursos dos técnicos tanto para a marcha batida quanto para a marcha picada. Ou seja, as últimas provas de árbitro foram sempre feitas em marcha batida. Hoje a gente precisa ter especialista. Então, nós vamos ter os técnicos e ele vai ter a formação marcha batida e marcha picada. O técnico pode falar o seguinte, não, eu não quero ser especialista em marcha picada. Ok, então ele vai se especializar em marcha batida e vai fazer só o trabalho para os aras de marcha batida. Né, aqueles aras que são 2, obviamente, não vai 2 técnicos lá. Né, a gente vai pegar um técnico que tenha a dupla formação. Então, eu acho que a gente incentivar os técnicos, os árbitros, né, embora sejam profundos conhecedores da nossa raça, mas eles vão ser especialistas em marcha batida e marcha picada. Então, outro dia me perguntaram, mas você está falando, então, que nós vamos ter árbitros só de batida e só de picada? Não necessariamente. Aquelas exposições que tiverem marcha batida e marcha picada, nós vamos ter os árbitros que vão ter um bottom lá,
marcha batida, especialista em marcha batida e especialista em marcha picada. E aí sim, a gente vai fazer com que a associação, para que a gente possa cobrar da associação, para que a gente possa cobrar dos técnicos, a associação tem a obrigação de colocar a estes profissionais, tanto técnico quanto árbitro, como quaisquer outros, principalmente o CTS também, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né, Paulo? Nós vamos dar os treinamentos necessários para que eles repassem aos criadores pequenos e médios, principalmente, e aos novos criadores. Bom, nós temos 3 assuntos para falar aqui. O primeiro, uma pergunta que provoca em cima da resposta do Marcelo, falar um pouco sobre multas por atraso, que é uma outra questão, e falar sobre esse último assunto tocado pelo Marcelo, que é o... Você acabou de falar agora, desculpa, Marcelo. O CTS. CTS, exatamente. Como é que a gente vai prorrogar a live, é isso? Podemos prorrogar a live por mais um tempo, é isso? Só para saber. A gente tem 1 hora de live, pode esticar? Pode esticar? Então vamos embora, já está esticado, vamos esticar porque a prosa está boa. Doutor Antônio Santos Silva, Luiz Cláudio perguntando aqui, vocês estão falando em diminuir multa por atraso. Aliás, quem falou foi o nosso representante do Conselho Superior ali, o doutor Jorge Henrique. Como é que vocês vão fazer isso? De que jeito vocês pensam seguir esse caminho? Paulo, primeiro nós vamos entrar dentro da associação, ficar a par de toda a estrutura, o que é a receita, o que é a despesa e da onde vêm essas receitas. Tá? Eu tenho comigo, e sempre fui contra, multa. Tá? Que é muito cultural do nosso povo, é muito cultural do Brasil. É muito mais fácil multar e proibir do que educar, do que ensinar. Tá? Então, nós vamos realmente reavaliar. No primeiro momento, nós vamos reduzir o valor das multas e, se conseguirmos, nós vamos eliminar, sim, baseado em cima de números, baseado em cima de receita e gastos. Né? A nossa associação não precisa ter lucro. Ela tem que se manter. Ela tem que pagar as suas contas, ela tem que manter tudo que gira em torno dela. Mas ela não precisa estar arrecadando dinheiro para ter lucro, para botar em caixa. E se a multa ela é arrecadatória e ela não é para nenhum fim que venha beneficiar a gente, não existe o porquê de existir a multa. Eu acho muito melhor a gente criar dispositivo que a gente alerta o associado que ele está chegando no prazo dele do que deixar ele passar e depois ir lá e cobrar uma multa dele absurda. Eu escutei hoje um relato aqui, não sei de quem que foi, que pagou R$12 mil de multa esse ano. Gente, isso é um absurdo. Desculpa, mas para mim é um absurdo isso. Tem uma lógica também, eu vou provocar um pouco esse assunto, porque a multa, na verdade, ela é extra-orçamentária. Exatamente. Você não pode fazer conta de uma multa, ou seja, na verdade, se você está contando com o dinheiro da multa para funcionar a associação, na verdade, você está querendo que o seu associado ele erre. Né? Então, ou seja, a multa não pode ser contada como um dinheiro em caixa. É isso que nós estamos falando a diferença. Não é que nós queremos acabar com a multa. Outro dia falaram, não, porque a chapa do Antônio e do Marcelo, eles vão quebrar a associação. Não existe absolutamente nada, mesmo porque a empresa do Antônio é uma empresa extremamente bem sucedida, o meu escritório também. Então, ou seja, administrar é o nosso DNA, né, a nossa especialidade. Então, podem ficar tranquilos que nós vamos fazer o melhor trabalho de administração na associação. Mas você contar com dinheiro de multa para poder programar gasto do ano seguinte é um absurdo. Isso é um absurdo. Né? Então, já houve um momento em que a associação precisava desse recurso, hoje ela não precisa mais. E uma outra coisa, que nós temos outras fontes de renda que não são exploradas, né? Que eu venho falando isso há muito tempo, que a gente tem um patrocinador nacional para o Manga Larga Machador. Né? A gente está conversando com duas empresas nacionais, que têm o interesse da marca do Manga Larga Machador e têm interesse em patrocinar não só a nacional, mas todos os eventos de uma forma anual. Então, essa é o grande negócio da gente conseguir fazer, né, as premiações. Eu venho falando disso, né, e outro dia eu vi que a nossa ideia foi copiada. Mas a ideia é que a gente busque outras formas de recurso que não simplesmente o aperto ao associado. O que eu falo, gente, é o seguinte, né, a associação ela nasceu para servir o associado.
Então, é de dentro para fora. O que a gente está vendo hoje é que a associação ela vem sugando do associado tudo que é possível. É multa, é penalidade, é anuidade, é taxa nos leilões, é taxa disso, é taxa daquilo. Ou seja, nós temos que voltar a ter o princípio básico da associação, que é a associação servir ao associado. É isso que é o nosso planejamento para a nossa associação. Olha, pelo Instagram, a gente reabriu a live, porque o Instagram tem 1 hora de duração, já estamos com uma nova live correndo e as pessoas já estão migrando para ela agora para acompanhar. Mas vem uma pergunta aqui, Marcelo, sobre uma fala sua. É o Alfredo que pergunta assim, você disse, na resposta à pessoa que estava aí e provocou, foi o doutor Ivo Melo que te provocou, você disse que criará um ranking de pequenos e médios criadores. Isso significa que os pequenos e médios criadores jamais poderão competir com os grandes criadores? Não, eu deixei muito claro. É igualzinho o ranking dos criadores de até 5 anos. Ele compete nos criadores de até 5 anos, já tem toda essa estrutura dentro do sistema da associação e também compete no ranking geral da associação. Então, ou seja, a gente teria um ranking específico dos pequenos e médios e ele também pontua no ranking geral da associação. A gente já tem este exemplo de 2 rankings com os criadores até 5 anos. Não vai mudar absolutamente nada. Na verdade, se o criador ele for pequeno, com menos de 5 anos, ele vai participar de 3 rankings. Do ranking dos criadores de até 5 anos, do ranking do pequeno criador, que vai ter até 50, 60 ou 70 animais, nós vamos ver qual que é esse número, como eu já expliquei, e no ranking geral. Né? Ou seja, não muda absolutamente nada com relação ao ranking geral. Para ficar bem claro, né, Antônio? Isso não quer dizer que ele não pode ficar na cabeça no ranking geral. É o que a gente quer, né? Que o novo criador ele passe a ter essa oportunidade de estar competindo com todos os outros criadores. E como é que a gente vai conseguir fazer isso? Esse apoio do núcleo ele é extremamente importante, né? Porque o que a gente tem visto nos últimos anos são os novos criadores entrarem na associação, né, gastarem dinheiro na associação e depois falar o seguinte, não, essa é a penalidade, o pedágio que você tem que pagar para poder entrar na raça. Gente, essa penalidade está ficando, esse pedágio está ficando muito caro. Né? Os criadores não sabem por onde criar, porque a raça, nos últimos anos, mudou muito. Mudou o tipo de andamento, mudou a forma de julgamento. Ou seja, o que a gente precisa é apoiar ao núcleo para que o núcleo seja o braço de confiança do novo criador. Não é isso, Antônio? É isso aí, Marcelo. Bom, Marcelo, a pessoa mandou a pergunta e aí, no envio da pergunta, disse, será que vocês vão perguntar isso? Aqui não tem segredo nenhum. Se vocês conversarem com o Marcelo e com o Antônio, vocês vão ver que não tem segredo nenhum. Aliás, o Marcelo é bom até a gente segurar um pouquinho. Não deixar ele falar tudo que ele quer, não. Porque senão a gente corre risco. Ele é criador, ele mora fora do Brasil, mas cria uma galáxia machado. O Paulinho do Fogo de Chão está perguntando o seguinte. No conceito de vocês, juiz pode criar e expor cavalos? Paulo, eu acho que pode. Eu acho que pode, sim. Desde que você crie critérios e regras claras para isso. Mas eu não vejo nenhum problema de juiz criar. O que talvez alguns tenham receio é o juiz que cria, põe na pista e vai julgar o seu animal. Né? Eu acho que isso não é ético. Isso não vejo isso com bons olhos. Mas se você criar critérios claros e regras claras, né, do que pode fazer com os animais dele, eu não vejo nenhum problema dele criar. Um abraço, hein, Paulinho? Saudade de você. Ô, Paulo, isso está dentro do nosso critério de transparência. Ou seja, o árbitro é criador? Mas aí ele transfere o bicho para o nome de um amigo. Né? Então, ou seja, o que precisa de haver é o seguinte, quais são as regras? Né? A regra tem que ser clara. Não pode julgar assim, assim, assim. Se ele for o criador, ele não pode fazer isso, isso, isso. Tem vedação disso, disso e disso. A regra é essa. Mas aí ele transfere para uma outra pessoa. Se ele for pego burlando, ele vai sofrer as penalidades. Né? O que a gente precisa ter na associação são as regras. O que pode e o que não pode. Né? O que vem acontecendo é que tudo na associação pode. Tudo pode. Né? Então, a associação passou a ser o seguinte,
Né? Outro dia eu escutei de uma determinada pessoa o seguinte: não, você não está satisfeito quanto você ganha na associação, não? Vai participar de leilão, vai vender cavalo? Espera aí, mas você participa da associação, você vai vender cavalo? Então, ou seja, no final das contas, está tudo muito misturado. A gente precisa estabelecer as regras. Aquilo que a Janete falou, né, vai ter uma exposição em Barbacena daqui a 15 dias. Qual é a primeira pergunta que se faz? Quem vai julgar? Eu, sinceramente, queria perguntar o seguinte: qual tropa vai estar lá? Qual cavalo que vai estar lá? Eu quero ir na exposição para ver um animal. Né? E aí, muitas vezes, o criador fala, não, com essa pessoa eu não vou, porque tem isso, isso, aquilo. Não pode mais acontecer. As provas precisam todas serem gravadas. Né? E nós vamos ter lá o comitê de ética que vai verificar o seguinte: por que esse animal, numa prova que tinha 7 cavalos, foi primeiro, e numa outra prova que tinha 6 animais, todos os mesmos cavalos, ele foi o último? Nós precisamos de pegar os juízes e dar para eles o mesmo treinamento. Então, isso, muitas vezes, que a gente cobra do árbitro, que não existe uma paridade nos julgamentos, mas a gente pergunta para a nossa instituição: você deu os cursos que deveriam dar para os árbitros? Você falou para os árbitros como é que você quer exatamente que julgue? Então, ou seja, a ENA, né, a antiga ENA, a atual, como é que chama? O Conselho de Árbitros, no novo estatuto mudou o nome. Então, a ENA, ela é muito bem dirigida hoje, né, mas ela precisa ter as regras para que ela passe para os juízes e que todos tenham exatamente a mesma base. Porque aí sim, né, nós vamos ter como cobrar. A associação, ela é dos criadores, a associação é dos criadores do Manga Larga Machador. Né? Quem tem que mandar na associação são os criadores. Esse é o papel que nós queremos assumir dentro da associação, que a associação volte a ser comandada por criadores, né, de fato. Então, ou seja, chega de um monte de gente dar palpite, né, dentro da associação. A associação tem que ser dirigida, é claro que nós temos lá excelentes profissionais técnicos, e o mais interessante é que eu venho falando, os técnicos têm sido entendidos como uma segunda categoria. Na verdade, não. O que nós mais precisamos na associação são os técnicos, para que eles disseminem aquilo que nós queremos na raça, para que eles disseminem aquilo que a raça entende como um grande padrão. Por que nós não podemos estabelecer que o árbitro, ao julgar um animal, ele tem que fazer igualzinho na escola de samba? Né? Enredo, nota tal. Bateria, nota tal. Fulano, nota tal. E aí se soma e se tem lá uma nota global. Né? Hoje nós estamos vendo a exposição de Uberlândia, foi muito bem julgada pelo Tiago, e ele falava exatamente dentro da sequência estabelecida pela associação qual era a nota daquele animal. Então, nós, muitas vezes, quem é que entende a pontuação de uma prova de esportes nas exposições? Ninguém sabe por que seu animal foi penalizado. Você não tem ali uma bandeirinha que se levanta, pena, menos um ponto, menos outro ponto, tal, para você chegar no final e fazer as contas. Ninguém sabe. Então, ou seja, mas por que não sabe? Porque a associação não estabeleceu quais são as regras. Então, eu acho que nós temos que assumir essa responsabilidade de novo. Não estamos aqui falando mal de árbitro, muito pelo contrário, os árbitros são essenciais na associação, os técnicos mais ainda, mas nós temos que estabelecer quais são as regras que nós queremos para que essa associação, de fato, funcione. Nós temos que falar para ele aquilo que a gente quer, senão nem ele mesmo vai saber o que fazer. E só reforçando, quando o Marcelo fala que a associação ela tem que ser dos criadores, tem que ser dirigida pelos criadores, não é o corpo de diretoria e conselho que está lá. Esse corpo e essa diretoria toda que estiver lá coordenando a associação tem que estar trabalhando para os criadores e para os associados. É eles que vai dar o norte para quem está lá. Do que eles querem, como eles querem. Não estou falando aqui que a associação não é dirigida por criadores e muito menos que a outra chapa não tenha bons criadores. São todos nossos amigos, né, todas pessoas do bem, mas o que nós estamos falando é que nós precisamos de ter um papel principal. Nós não podemos, os criadores não podem ser o coadjuvante do filme Manga Larga Machador.
O criador tem que ser o ator principal desse filme. E é isso que nós queremos na nossa associação. Marcelo e Antônio, nós vamos fazer um giro aqui. O Fernando está querendo perguntar agora. E tem uma série de perguntas que estão vindo pela live. E a gente vai fazer um bate-pronto nessas perguntas, com respostas mais diretas, para poder responder a todos. Fernando. Antônio e Marcelo, eu gostaria de saber de vocês qual a visão da chapa em relação aos CTS. Tá? Em um primeiro momento, a associação era a associação e seus diretores. No segundo momento, é a associação, sua diretoria, com muito apoio dos núcleos. E hoje os CTS estão bem presentes aí no nosso meio. Eu queria saber qual a visão de vocês aí. Em relação à outra pergunta, anterior a essa, nós não podemos esquecer que muitos dos nossos juízes e técnicos são filhos de criadores. Ok? Exato. Eu vou falar. Os CTS, eles são extremamente importantes para trazer a paridade do pequeno e médio criador dentro das competições. Então, o cara que tem 3, 4, 5 animais, ele não tem condição de ter um grande peão dentro da sua, do seu aras, né, do seu sítio. Então, o que ele faz? Ele pega aquele animal e manda para um centro de treinamento, né, para que ele participe daquelas provas. Então, o que nós chegamos à conclusão? Que tanto os núcleos quanto os centros de treinamento, eles são referências na parte técnica da associação. Ou seja, então, o que nós vamos trazer? Nós vamos trazer o CTS para dentro da associação, dar os cursos para o CTS, para que eles para que eles consigam difundir aquilo que nós queremos para o nosso Manga Larga Machador. E, obviamente, esses CTS, eles serão avaliados. Não é que nós queremos lá fazer uma competição entre CTS, mas o que nós vamos ter é o seguinte: esse CTE tem plenas condições de atender ao público novo do criador, ou pequeno criador do Manga Larga Machador, ou não. A gente já viu aí vários CTS que não têm condição de abrigar os animais. E a associação precisa de dar àqueles que investem, àqueles que, de fato, cuidam bem dos animais, àqueles que se preocupam com a estrutura, àqueles que se preocupam em formar bons profissionais ali dentro do CTS, porque o CTS, além de cuidarem dos animais, dos pequenos e médios criadores, eles formam a mão de obra. Eles levam para o Manga Larga Machador grande parte da boa mão de obra que a gente tem hoje. Então, é isso que a gente quer ser parceiro do CTS, a gente quer trazer o CTS para dentro da associação e dar a credencial para ele. Esse CTE é um CTE que tem o selo do Manga Larga Machador. E assim nós vamos acreditar, o pequeno e médio criador e o novo criador, principalmente, ele vai poder acreditar que aquele centro de treinamento é um centro de treinamento de excelência, é um centro de treinamento que está de acordo com as normas da associação, que conhece o que o Manga Larga Machador precisa. Boa noite, meu nome é Heitor, sou pequeno produtor aqui em Pedro Leopoldo, meu aras é o Mangarito. Eu gostaria de levantar duas questões. Primeiro, se a associação teria como interferir nas leiloeiras, porque eu sou pequeno produtor, sou pequeno criador e comecei meu aras através de leilão, porque eu não teria condições, por exemplo, igual você falou, de visitar 60 currais para buscar genética, entendeu? E a segunda questão, as leiloeiras hoje estão preocupadas com os 8,5% que elas recebem, pronto, e acabou. Nos contratos até coloca, as leiloeiras não têm nenhuma responsabilidade entre a transação comercial, comprador e vendedor. E segundo, não a associação, mas através dos núcleos, teria condições de montar, não sei, uma cooperativa, não sei, para se comprar alimentação para os animais. Porque, hoje em dia, um saco de 40 quilos na faixa de R$100 é complicado para o pequeno criador. Vamos lá, eu vou responder das leiloeiras e você fala
você responde a segunda pergunta, Marcelo. A parte comercial ela é uma parte externa, eu entendo dessa maneira, né? Mas, mesmo ela sendo externa, existe uma responsabilidade da associação em cima disso. Uma vez que ela coloca que esse leilão está chancelado, ela tem essa responsabilidade, que ela cobra 8,5%, 0,5% é para a associação do comprador e cobra 0,5% do vendedor. Então, a associação ela ganha 1% para chancelar esse leilão. E, a princípio, essa chancela se dizia que era para fomentar, era para algumas outras situações, mas quando você coloca um selo de chancela em cima de um leilão, você também está assumindo uma responsabilidade em cima daquilo ali. Para mim, chancela é você estar dando a garantia do que você está comprando e as condições que você está comprando que vai ser cumprida, né? Então, a nossa ideia realmente é mexer nisso, é chamar as leiloeiras, chamar os assessores de venda para a gente conversar e tentar, de uma certa maneira, não vou dizer moralizar, que ela não está desmoralizada, mas tentar regulamentar essa situação. Só complementando o que o Antônio está falando, o que a gente tem percebido é uma entrada muito grande de pessoas que não têm o menor conhecimento da raça e se intitulam assessores de venda ou de vendedores, né? Isso é ruim não só para a raça, como para quem compra, como para quem vende, como também para aqueles profissionais que são grandes profissionais na raça que a gente tem, que são pessoas honestas, que são pessoas que realmente construíram o nome dentro da raça como assessoria de venda. Então, na verdade, é o seguinte, nós não somos contra assessores de venda. Estão falando aí que a nossa chapa vai acabar com os assessores? Não. Na verdade, gente, a minha opinião é o seguinte, compra e venda, a negociação é entre comprador e vendedor. O Uber surgiu porque as pessoas não estavam satisfeitas com o táxi. Então, se alguém não estiver satisfeito com os 8,5% do comprador e 8,5% do vendedor, eu vou falar como Marcelo Toches. Já publiquei no meu Instagram, eu não pago comissão de compra. Falo para quem quiser ouvir. Acho um absurdo comissão de compra. Eu, Marcelo, não é proposta da nossa chapa. E quem tem que tratar isso é o comprador e o vendedor. Negociam lá na hora como é que vocês vão fazer, qual que é a comissão, como é que vai ser feita. Agora, a chancela do 0,5%, a associação tem que oferecer algum serviço para a gente. Não é simplesmente falar o seguinte, coloquei o carimbo da associação e você paga 1% de um leilão. Tem leilões aí que faturam 6 milhões, você está falando de 50 mil reais, que é transferido para a conta da associação, onde ela não tem nenhuma responsabilidade. Então, eu vou dar um exemplo. Embrião a coletar. Quando você compra um embrião a coletar no leilão, você não sabe qual é a ordem daquele embrião que você está comprando. Esse papel da chancela da associação poderia servir para isso. Falar, olha, você está comprando um embrião a coletar que será o 5º da fila. Você está disposto a comprar? Estou. Ok. Então, está lá na associação anotado quais são os embriões da lista que a pessoa tem que entregar. Porque o que vem acontecendo é que o vendedor, depois de vender o seu, ele lá na frente arruma alguém para comprar um embrião à vista, entrega o dessa pessoa primeiro, e você que comprou um embrião no leilão chancelado, não sabe nem quando é que você vai receber esse embrião. Então, eu acho que são questões que a gente precisa, de novo, regulamentar, estabelecer as regras, e tudo que está dentro da regra vale. O que não está dentro da regra, não vale. A segunda pergunta foi a respeito da cooperativa. Bem, a cooperativa, se vocês entrarem no Instagram, já tem um Instagram que chama Copcrim, que é a cooperativa dos criadores do Manga Larga Machador. Essa é uma proposta nossa, onde nós vamos ter duas entidades. A associação, que vai continuar exatamente como ela está, e nós vamos ter uma grande cooperativa. Essa cooperativa vai trabalhar ao lado da associação e vai ser uma grande cooperativa com pequenas cooperativas regionalizadas. Não faz sentido, por exemplo, a gente falar em compra de feno de uma empresa aqui de Belo Horizonte e mandar para Fortaleza. Então, essa cooperativa ela vai organizar pequenas cooperativas locais, em Recife, em Maceió, na Serra do Rio, no interior de São Paulo,
para que essa grande cooperativa, aquilo que for viável, a gente vai ter um fornecedor único nacional. Por exemplo, ferradura, soro, agulha, seringa, tudo aquilo que for possível ser comprado por uma empresa nacional, a gente vai fazer isso pela nossa cooperativa. Num segundo momento, quantos criadores pequenos e médios não têm um plano de saúde? Porque é muito caro. Por que nós não podemos fazer isso pela nossa cooperativa? Né? Quantos funcionários? Pouquíssimos aras, né, têm lá um plano de saúde para um funcionário. Né? Então, quando você tem a cooperativa, esse custo do plano de saúde para o funcionário, ele reduz mais de 80%. Às vezes, ele chega a um valor que a gente nem acredita. Né? Por quê? Porque o volume é muito grande. Então, essa é uma proposta que nós precisamos da associação. Então, já me perguntaram, Marcelo, você vem falando da cooperativa há mais de ano. Né? Você vai implementar a cooperativa independente de ganhar ou não a eleição, do Antônio ganhar ou não a eleição? Não tem jeito, a gente precisa da associação ao lado, porque é uma estrutura muito grande para a gente montar uma cooperativa eficiente, uma cooperativa que seja uma cooperativa de compra e depois uma cooperativa de prestação de serviço. Bom, gente, agora é reta final, porque a gente tem um prazo da nossa live. Fazer um ping-pong com perguntas que chegaram pela live, para a gente dar respostas rápidas. Vamos lá. Vai para o Antônio agora. Antônio, como é que você pensa em relação a receptoras com ou sem registro? A bola é sua. Paulo, esse é um assunto que a gente já debateu bastante dentro da nossa chapa, né? E uma das propostas que eu falei, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é fazer um censo geral para saber quantas receptoras realmente nós temos no mercado manga larga machador, receptoras registradas. Tá? E, junto com isso, a gente vê a nossa demanda. Quantos embriões são produzidos por ano, por estação? E ver se essas receptoras realmente elas suprem essa demanda, se está tudo ok, e regulamentar isso. Senão, a gente vai ter que encontrar uma outra saída e reavaliar essa que está sendo utilizada hoje, que é a questão do chip de uma receptora que não é manga larga machador. A gente vai ter que revisar isso e ver se isso realmente está funcionando ou se a associação realmente não interfira mais nisso, na questão das receptoras, que as receptoras realmente sejam uma questão do criador. Né? E o que nos interessa realmente é o produto nascido com DNA confirmado. Paulo, essa questão das receptoras, se você me perguntar, dentro dessa transparência nossa, né, sem os números da associação, a gente não consegue avaliar isso. Mas o que eu acho que nós não podemos ter, gente, é a mentira dentro da associação. Né, usar papel encartado, que todo criador faz, e que a associação cobra por isso, para mim, é o maior absurdo que nós temos. Ou acaba com isso, né, o papel encartado. Então, ou seja, a gente não consegue fazer um censo da associação, por quê? Porque ninguém comunica a morte de uma égua, porque pega o papel e encarta numa receptora, para pagar menos na associação. Ou seja, ou nós acabamos com isso e falamos o seguinte, a partir de hoje, as receptoras têm que necessariamente ser manga larga machador. Será que elas são suficientes ou não? Isso vai incentivar o mercado do pequeno e médio ou vai complicar para o pequeno e médio? Então, quando a gente tiver os números do censo, nós vamos mexer nesse assunto. É um assunto que precisa ser mexido na associação. O que não dá é para a gente acreditar na mentira, né? Acreditar que o papel encartado é a solução para as receptoras. Né? Ou a associação fala o seguinte, esquece de receptora, vamos começar a tratar do potro, e aí você faz o que você quiser com a receptora, né? E aí a gente tem que ver qual é o impacto disso para todos os criadores, ou não, nós vamos falar o seguinte, não, a receptora precisa ser manga larga machadora. Agora, sem um censo, a gente não consegue dar essa resposta. Mais uma pergunta, qual o pensamento da diretoria sobre incentivo às cavalgadas? Total, está aí a Janete aí que já falou sobre isso, né? A nossa diretora de esporte. Não só a questão de esporte, mas cavalgadas em geral. Isso faz parte da pasta da Janete. Nós temos aí um programa muito bom que a Janete apresentou e que nós pretendemos botar em prática. Porque
não só no esporte como na cavalgada, é o nosso grande mercado de consumo de cavalo. Nós estamos entrando na reta final da live e eu propositadamente deixei as duas perguntas mais delicadas que foram enviadas para o final. Eu adoro ver vocês em saia justa. Por isso que eu estou aqui para fazer minha função. Vamos lá. Primeiro, na Nacional, a prioridade será para shows ou para o conforto dos criadores? Primeiro, é o conforto dos animais. Segundo, dos associados e criador e expositor. Festa, minha opinião é, se tiver espaço, sim. Se não tiver, se procura um outro espaço. Mas a prioridade da Nacional é o conforto dos animais e o conforto dos expositores e associados. Ainda na mesma linha, a Nacional será uma verdadeira festa para a família do Mangalaga Machador? Ela tem que voltar a ser a festa da família do Mangalaga Machador. Tá? Eu frequento a gameleira desde que meu filho, a primeira vez que ele foi na Nacional, ele foi no colo, no berço. E frequento até hoje a Nacional comigo. Ele está com 15 anos e é isso que eu acho que deve ser. Quando a gente vai para a Nacional, como eu sou um apaixonado que passo os 15 dias lá dentro, eu levo a minha família junto, a minha esposa e os meus filhos junto, e eles ficam comigo esses 15 dias juntos. Então, a Nacional tem que ser da família. Um funcionário técnico árbitro da associação é punido. Não se tem a transparência e não se sabe o destino da punição. Como vocês pensam a respeito disso? Paulo, o Conselho de Ética, ele vai funcionar na nossa gestão. Tá? Não só o Conselho de Ética, como também vai ser criado o Código de Ética. E aquilo que foi julgado pelo Conselho de Ética vai ser publicado. Paulo, só fazendo uma observação, para mim uma das alterações mais absurdas que nós tivemos no Estatuto, e pouca gente sabe disso, é que após a pessoa ter um processo dentro da comissão de ética, na associação hoje, antes de ser divulgado o resultado, está escrito no Estatuto Novo, a comissão de ética tem que apresentar esse resultado ao presidente da associação para depois publicar. Ou seja, que história é essa da comissão de ética ter que pedir bênção ao presidente da associação para poder punir ou para poder absolver algum funcionário ou alguém que esteja cometendo algum, pelo menos, ato dito ilícito na associação? Ou seja, a comissão de ética tem que ter total independência, ela não tem que prestar nenhum tipo de satisfação ao presidente da associação antes de que seja publicada aquela decisão. Então, essa para mim, é um erro gravíssimo que foi alterado no nosso estatuto. Né? A dependência da comunicação ao presidente do resultado de um julgamento na comissão de ética. E você só encaminha para o Conselho de Ética porque já saiu da tua ossada. Então não faz mais parte para você decidir nada sobre isso. Se o Conselho de Ética decidiu, está decidido. É isso aí. Bom, para terminar aqui, a Alameda dos Núcleos de muito já deixou de ser a Alameda dos Núcleos. A Alameda dos Núcleos será a verdadeira reunião dos núcleos na Nacional? Não só será, como nós queremos criar uma condição que todos os núcleos tenham condições de participar da Alameda. Não só 6 ou 7, mas que todos que queiram participar, participem da Alameda. A Alameda dos Núcleos vai ser o encontro dos criadores do outro lado da casa do criador. Então, nós vamos ter lá a central lá, de reunião na antiga, né, casa do criador, que foi meio que abandonada, e do outro lado nós vamos ter, de fato, um núcleo, né, uma Alameda dos Núcleos, que é aquele abraço que nós estamos esperando para dar no criador do Nordeste, o criador do Sul, né, aquele que vem de fora. Então, nós queremos muito ter a reunião dos criadores, todos juntos, né, com aqueles abraços que todo ano, a gente sempre costumou a dar nos nossos amigos criadores. Bom, gente, nós estamos encerrando aqui essa live que foi transmitida direto do Ara Jatobá em Pedro Leopoldo.
Palavras finais do Antônio, palavras finais do Marcelo. Paulo, antes da palavra final, o nosso anfitrião chegou aí. Vicentinho chegou? Ah, não, vem cá, Vicentinho, vem cá. Vicentinho teve um contratempo, mas chegou aqui. Primeiro eu falei aqui no início da live, Vicentinho, que se tem um lugar que a gente é recebido com muito carinho é Jatobá. Você, Heloísa, seu pai, sua mãe, suas filhas, suas irmãs, nos recebem, a família Jatobá sempre nos recebe com muito carinho. Se tem um lugar que a gente sente à vontade é estar aqui. E porque a gente está aqui tão à vontade, a gente faz questão de te ouvir, você conversar um pouco com a gente, já que... Não, mas não vai falar nada, não? Você deu só um alôzinho. Tem muita gente nos ouvindo. Agradecer, receber os integrantes da Chapa Machador, acima de tudo, aqui na sua casa. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Queria agradecer a presença do Antônio, do Marcelo. Infelizmente, só consegui chegar aqui agora. Queria agradecer a presença de todos, prestigiando a Jatobá, prestigiando o Antônio, prestigiando o Marcelo. E realmente, a gente tem que hoje exercer o nosso direito democrático de ouvir as propostas, os projetos de cada candidato, para melhor escolher o candidato que vai representá-los melhores. Tá? Acho que esse ano nós temos 2 candidatos muito bons e eu até brinco muito, acho que a associação está muito bem servida. Então, a gente vai sair com maiores desse momento. Nós vamos sair maiores porque nós estamos sendo efetivamente democráticos, isso aqui é um evento democrático, e a gente vai ter, como eu já falei, 2 ótimas pessoas. Tenho conversado com o Antônio, com o Marcelo, conversei também com a Cristiana, e acho que nós estamos bem servidos. Desejo, agora é com vocês, escolherem o candidato que te representar melhor. Tá? Parabéns, Antônio, obrigado por vir. É uma honra a gente conseguir exercer esse exercício democrático. Obrigado, Marcelo. A Jatobá está aberto para todos. Aqui é um ambiente de democracia. Todo mundo vem conversar, todo mundo vem falar. E essa é a ideia. Tá? Uma campanha que está sendo executada pelos 2 candidatos de alto nível de discussão. Tá muito bom. Acho que nós, associados, vamos sair ganhando com essa eleição. Tá. Obrigado, Vicentinho. Eu me sinto honrado de estar aqui e obrigado pela tua oportunidade de poder me encontrar com o pessoal aqui dentro da tua casa e poder expor o que a gente pensa, o que a gente está querendo para a nossa associação. Acho ótimo. Parabéns. E para a gente ter uma eleição democrática, Vicentinho, só faltava mesmo o voto eletrônico. Né, para que todo mundo possa, de fato, exercer o direito ao voto. Né, foi uma coisa que eu briguei muito, né, que nós todos já falamos a respeito do assunto, né, nós precisamos ainda tentar, de última hora, implantar o voto eletrônico. Mas nós vamos, se a gente não conseguir, é isso aí, tenho certeza. Obrigado Ótimo. pelo prestígio. Obrigado mesmo. Vicentinho, ocupa aí a cadeira aí central. Antônio Santos Silva, candidato à presidência da Associação Brasileira dos Criadores do Mangalaga Machador e, como eu estou aqui ao lado deles, o futuro presidente da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalaga Machador. Sua mensagem final. Bom, pessoal, quero agradecer a todos que estão presentes aqui, a todos que nos acompanharam através da live, né, e nos deu a oportunidade de poder expor algumas coisas que a gente pretende, que a gente alveja para a nossa raça. Né? E dizer para vocês que tenho muita vontade, sim, de chegar lá e botar tudo isso em prática. Mas, para mim conseguir isso, eu dependo de vocês. Eu dependo do voto de vocês para que a gente consiga realizar tudo isso. Marcelão, disseram que eu te controlei bem hoje. Eu estou recebendo aqui um recado falando assim, você controlou bem o Marcelo aí hoje. Como é que é isso? Marcelão, mais uma vez, mensagem final tua. Pessoal, eu queria dizer que eu acho que eu tenho o direito de falar
que o Manga Larga ele tem que ser acima do Aras, ele tem que ser acima, o Manga Larga Machador, ele tem que estar acima do nosso Aras, ele tem que estar acima da nossa pessoa física. E eu tenho o direito de falar isso porque eu abri mão da minha campanha para juntar alguém que tinha os mesmos ideais para o bem do Manga Larga Machador. Então, eu queria muito falar que eu estou muito feliz em ser vice do Antônio, porque o Antônio, a cada dia que passa, eu conheço mais, é um cara sério, um cara disposto, um cara que realmente quer uma associação brasileira. A associação não é mineira, ela não é belo-horizontina, ela é brasileira. E a gente precisa, de fato, exercer que essa associação seja uma associação brasileira. E eu, podem ter certeza, eu serei o embaixador do pequeno e médio criador dentro da associação. O meu telefone está em todos os grupos, eu respondo a todo mundo. Eu serei, de fato, o embaixador de você, pequeno e médio criador, dentro da nossa associação. Nós vamos trabalhar para mudar a nossa associação. Nós vamos trazer coisa nova, ideia nova, vamos trazer gestão e inovação. É isso que o nosso Manga Larga precisa, porque de marcha nós já temos demais. Muito obrigado. Bom, gente, então terminando aqui essa live, a live está acabando agora, está encerrando. Obrigado a você que nos acompanhou até agora, direto aqui do Aras Jatobá em Pedro Leopoldo. Já teci todos os comentários que eu tenho certeza não são elogiosos, eles são verdadeiros ao que o Jatobá, a Fazenda Jatobá, o Aras Jatobá representa para o Manga Larga Machador. Agradecer você que nos acompanhou até agora. A eleição está aí. Como eu falei no começo, a gente não está tentando convencer ninguém, porque convencer é muito chato. A gente está apresentando uma proposta que sabe que é diferente, que sabe que vai transformar. Então, se eu puder te pedir uma coisa só, na eleição, Machador acima de tudo. Antônio Santos Silva, Marcelo Tostes. Obrigado para você que nos acompanhou e até mais. Bom, gente, a live acabou e a gente vai franquear a palavra. Se vocês quiserem falar, para fazer alguma pergunta que não foi feita, eu acho que a gente deu uma boa abordagem em todos os temas, mas pode ser que alguma pergunta não tenha sido feita. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica livre.